Bom, essa noite, né, nós vamos continuar sendo presenteados por ministérios que são tão importantes, preciosos. E a pessoa que vai falar com a gente é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço. Muitas pessoas dizem, maravilha, mas ele não. Ele diz, maravilha das maravilhas. Ele é uma pessoa para quem eu olho, me inspiro, eu redireciono a minha rota quando olho para ele, porque ele segue apaixonado, ele é um Jesus freak, apaixonado por Jesus. E para ele não importa se é um cenário de guerra, se é um deserto, se é um lugar de pobreza extrema, ele vai. Aonde Jesus pede para ele ir. Ele tem as melhores histórias. Ele sabe dados impressionantes sobre como Jesus está chegando até os povos não alcançados. E se eu pudesse, eu gastaria muito mais horas do que eu já tive o privilégio de poder ouvir todas essas histórias. A gente não conhece ninguém que esteja tão atualizado com tudo que Deus está fazendo no mundo, na terra hoje, como Dr. Elias Dantas. Né? Em 2007, Deus usou esse nosso querido irmão para dar início ao GKPN, que é o Global Kindle Partnership Network. A gente diz que é a rede das redes. A gente estava falando de não estar isolado hoje, né? E pastores que têm suas redes ministeriais do mundo inteiro parecem estar, né, conectados. O GKPN já está desde então em 108 países, já está tocando mais de 90 mil pastores. Né? Quando você pensa no volume por trás disso, é impressionante. Né? Homens Negócio, com o trabalho do Marketplace, em torno de 60 mil, é isso, me corrija. E o GKPN tem fomentado desde o evangelismo, missões, né, revitalização de igrejas, tem feito um trabalho essencial, inclusive com projetos missionários, sociais, de desenvolvimento. A gente ficaria a noite inteira falando disso tudo. E nos dá uma santa alegria, né, um santo orgulho, vamos dizer assim, ver a maneira como Deus tem usado um dos nossos. Quando eu falo um dos nossos, não só um irmão em Cristo, mas um patrício se dedicou a servir o mundo como o pastor Elias tem feito. Então ele é para nós uma inspiração. Aqueles que conhecem já sabem muito bem o que estamos falando, mas para aqueles que não, né, nós queremos que você dilate o coração, entenda um pouco do calibre, da envergadura de quem veio nos servir hoje, nos abençoar. Então, com muita alegria, gostaria de chamar, né, Dr. Elias Dantas. Ele é alguém que faz com que pareça que eu viaje pouco. O dia desse alguém me perguntou, o senhor conhece alguém que viaja mais do que você? Eu falei, conheço. Elias Dantas, com certeza. Que é isso, cara. Eu perguntei uma vez para a esposa dele, que é uma das mulheres mais doces que eu conheço, a Amélia. Eu falei, olha, meu marido tem um pezinho assim no mesmo comportamento do seu, um pouquinho bem ativo. Eu falei, melhor. Ela falou, não, fica firme, continua ali sustentando, porque se for assim parecido, não vai parar. Antes dele falar, eu queria fazer o que provavelmente ele não faz, que é falar do livro mais recente, de vários que o Dr. Elias Dantas tem. Entre as suas várias áreas, né, ele é um PhD, fala muito sobre liderança. E o nosso livro mais recente que ele nos presenteou, esse saiu ano passado, né? O Desafio de Todo Líder, da Visão à Ação, construindo uma jornada de excelência. Recomendo, assim, demais esse material para vocês, os líderes. Vai estar disponível no final da reunião em algum lugar. Né? E gostaria, se o senhor assinar, eles vão ficar mais empolgados ainda. E gostaria que o senhor falasse rapidamente da Conferência Eficiência. Fica à vontade, a casa é sua. O senhor tem todo o tempo do mundo, desde que não passe do combinado. A paz, meus irmãos e irmãs. Alegria. Ele pediu para eu falar da eficiência. Eficiência vai ser agora, semana que vem, lá em São Paulo, se você estiver por lá e eu quiser participar. São 42 colegas do Global Kindle que todo mundo gostaria de ter na sua igreja, falando de graça, praticamente. Porque custa uma pizza, custa R$150. Todos na área prática. São 6 áreas práticas. Você tem a pessoa que lidera a plenária, e você tem o painel e você tem os workshops. Por exemplo, na área de liderança, de espiritualidade,
espiritualidade familiar, espiritualidade pessoal e espiritualidade eclesiástica, comunitária. O Luciano vai falar 1 hora. Não há necessariamente pregação lá, é compartilhar, é o como. A grande pergunta que a gente responde lá é o como. Então, depois que ele fala, aí vem o painel. Quem estão as pessoas no painel? Está o Michel Piragini, está o Josué Gonçalves, está o Jeremias Pereira, está o Hernandes Dias Lopes. Tá? É um negócio de rachar. E assim vai todos os outros temas. Vamos ter como liderar a gestão de pessoas, patrimônio e finanças. É um problema. Nós, pastores, não temos a obrigação de saber isso, porque nunca fomos treinados. É uma das nossas áreas fracas. Então, vamos lá como. O Marciano vai dar 1 hora de introdução ao assunto. Depois você tem o Gonzales, como é que chama lá da Lagoinha, lá de Sandro Gonzales, você tem o Galdino Júnior da Assembleia de Deus, você tem, a turma está maravilhosa, maravilhosa. Aí temos o assunto de ministério infantil, uma área muito necessária. Então, você tem o pastor Davi, lá de Manaus, da Nova Igreja Batista, sabe que é a única, num tempo que se acabou com a escola dominical, nas igrejas por aí afora, ele tem 15.500 alunos na escola dominical. E todo mundo cobre Bíblia a cada 5 anos, não importa a idade que você tenha. E reprova, aprova, até grego e hebraico tem lá, ele chama de seminário aos domingos. Só criança tem 3.000, 8.000 adolescentes na igreja. Então, ele tem alguma coisa para nos ensinar, tá certo ou não? Aí depois vem a menina lá, a Wilza lá do Josué Valando, que é só famílias com crianças com necessidades especiais na igreja já são 300. É uma grande igreja, meu amigo. E aí vai, lá da Presbiteriana de Pinheiros, ministérios top, para valer, sem sombra de dúvida, no Brasil inteiro ministrando. Aí você tem, tanta coisa que eu estou esquecendo. O Paulo Mazzoni vai falar sobre discipulado. Paulo é como formar minha equipe ministerial. Imagina, é um assunto, e depois temos 6 workshops nessa área. O filé mignon, molho madeira. Márcio, você vai falar de quê? Você não vai estar lá? Ah, você cancelou, infeliz? Rapaz, é assim que a gente conhece os amigos, não é não? Mas se quiser ir, você vai baixa o app do GKPN, não custa nada ali, você tem muito material de graça, você tem o Eficiência do ano passado todinho lá para você, não custa nada. Tem os jovens no Porto, tem os jovens aqui, tem muita coisa lá, custa 0, GKPN. E lá tem o link para inscrição, tá bom? Obrigado, tá certo assim ou não? Meus irmãos e irmãs, encontro de pastores. Então eu fiquei pensando qual seria um tema bom para a gente tratar aqui. E me veio à mente aquele texto de Mateus 6, 22, que diz assim: são os olhos a lâmpada do teu corpo. E o que é que tem isso a ver com igreja? Porque, naturalmente, Jesus Cristo estava falando com outra intenção ali. Ele diz, são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os olhos forem luminosos, todo o teu corpo será luminoso. Se forem trevas, que grandes trevas serão. Mas, para nós, pastores, tem alguma coisa que a gente possa aprender ali em relação ao crescimento da igreja? Claro que tem. Porque hoje nós queremos tratar sobre o tema desenvolvendo os olhos para o crescimento da igreja. Porque isso, na década de 70, década de 80, houve um movimento no mundo chamado Movimento do Crescimento da Igreja. Eu tive o privilégio de ser aluno de Peter Wagner, McGraven, Dr. Kraft, Van Engen, Paul Pearson, as pessoas que revolucionaram o mundo, professores de Paul Yong-Cho, por exemplo.
A maioria desses grandes líderes hoje aí, Rick Warren, etc., foram colegas de classe. Estudamos todos juntos no Fuller naquela época. E o movimento do crescimento da igreja contribuiu. Alguns de vocês nem nascidos eram. Mas esse movimento contribuiu para revolucionar o pensamento da igreja, para levar a gente a voltar a pensar na igreja crescente. Como é que pode a gente ser pastor de uma igreja e se limitar a ser pastor rancheiro? Porque tem pastor rancheiro e tem pastor fazendeiro. Pastor rancheiro é aquele que quer conhecer tudo por nome, tem um molho de chave desse tamanho, mostrando que ninguém faz nada na igreja sem ele. Sabe tudo, conhece todos os membros como um rancheiro conhece as vacas, o boi e tal, sabe tudo por nome. Todo mundo engorda, mas não vai a lugar nenhum, fica só naquele grupo. Mais cedo ou mais tarde, uma comunhão muito boa vira uma doença horrível chamada coinonite, que ninguém entra porque se amam demais. O rancheiro. Já o fazendeiro é aquele que monta a sua equipe, que olha a fazenda toda, que coloca os gerentes de áreas para trabalhar. Todo mundo tem que ser rancheiro para a sua equipe, e se quiser uma igreja crescente, fazendeiro para o todo. Mas a maioria de nós somos pastores rancheiros. Não tem nada de ruim em ser, é uma filosofia, uma queda e uma convicção. Você vai ter sempre aquele grupinho. E você vai prestar conta a Deus naquele grupinho. Agora, se você quiser pensar adiante, quiser apresentar a Jesus, você que recebeu 5 talentos, quiser apresentar 10, você que recebeu 10, quiser apresentar 20, se você não quiser guardar aquele 1 que você recebeu para depois ouvir o que você não quer ouvir, então convém desenvolver olhos do crescimento da igreja. Porque o olho de crescimento da igreja é aquele olho treinado para ver o que ninguém vê, só quem é treinado. É mais ou menos como você vai no médico, o médico olha para você pela cor da sua pele, pela coloração do seu olho, pela mancha na sua pele, já lhe diz o que é que você tem. Porque ele foi treinado para ver o que outras pessoas não veem, ou a médica nesse sentido. Aí o médico e médica. Assim também são os olhos do crescimento da igreja. Eu e você temos pastores e pastoras, temos que pedir a Deus a capacidade e treinar bastante a nossa vista para a gente ver as possibilidades. As possibilidades. Pensa no caso do apóstolo Paulo, Atos capítulo 18. Paulo nasceu em Tarso, 600 quilômetros de Éfeso. Naquela época, eu não acredito que Paulo conhecia Éfeso, antes de ter chegado a Éfeso. Porque Paulo se converte, ele era um religioso devoto, ele se converte, ele fica 3 anos e meio no deserto da Arábia, recebendo de Jesus. Depois ele fica 14 anos em Tarso, desenvolvendo o início do seu ministério, até que Barnabé escuta falar nele, e vocês conhecem a história. 17 anos depois de convertido, Paulo, então, começa as suas viagens, vai para Antioquia, e dali ele começa as suas viagens missionárias. Não há relato que ele chegou em Éfeso, mas Paulo desenvolveu os olhos do crescimento da igreja. O último lugar que ele chega na sua segunda viagem missionária é em Éfeso. E quando ele vê aquela pujança, aquela cidade maravilhosa, 300 mil habitantes no mínimo, 5 quilômetros de diâmetro de ruínas existe lá hoje para mostrar a pujança da cidade. Quando ele viu que ali haviam dezenas de milhares de soldados romanos, aposentados ou na ativa, quando ele viu aquele teatro maravilhoso, 40 mil pessoas, aquela agora fenomenal, a única cidade daquela região que tinha 2 agoras, agora é centro, um centro político em cima da colina e um centro econômico ali à beira do teatro, tinha um porto. Quando ele viu tudo aquilo, ele falou: meu Deus, a igreja tem que ser plantada aqui, porque aqui vai influenciar o mundo. E o que é que ele faz? Ele deixa Áquila e deixa Priscila, que tinham sido apresentados recentemente a eles, deixa-os ali
e ele tem que ir embora. Ele volta para Cesareia Marítima, para Jerusalém, dá o relato da sua segunda viagem missionária. Capítulo 19, ele acha que chegou à conclusão que tinha que começar a sua terceira viagem missionária. Por onde é que ele começa? Por Éfeso. E ali ele começa permanecendo lá por 2 anos e meio, porque ele sabia que ali estava o potencial para a evangelização do mundo. Éfeso se transformou por 300 anos no maior centro da igreja. No maior centro da igreja. 2 dos grandes concílios iniciais universais da igreja foram feitos lá. O terceiro já não era tão pujante, porque a igreja estava um pouco dividida, e Roma já tinha sido tornada a sede da igreja cristã em 313, com o edito de tolerância, mas, mesmo assim, foi muito importante, porque foi onde começou a ser discutida a mariolatria, por exemplo. Maria como rainha do céu em Éfeso. Mas os 2 primeiros foram lá. Dali propagou-se as coisas para toda a região, se tornou um centro de propagação do Evangelho. Por 300 anos. Você já imaginou? Porque um homem desenvolveu a capacidade de ver o que ninguém estava vendo. As possibilidades de crescimento. Porque crescer a igreja é responsabilidade nossa. Jesus nunca disse que ele faria discípulos, Jesus disse que a gente faria discípulos. O máximo que ele prometeu para a gente foi a companhia dele. O máximo que o Espírito Santo prometeu para a gente foi convencer do pecado. A tarefa de levar adiante é sua e minha. Então convém a gente desenvolver a capacidade de ver o que os outros não conseguem ver para a gente levar adiante. É um assunto interessante, não é? Muito interessante. E não é um assunto muito conversado por aí afora. A gente vai levando, igual aquele sambinha, a gente vai levando, né? Mas vamos lá. Como desenvolver os olhos do crescimento da igreja? Como é que a gente desenvolve os olhos do crescimento da igreja? Essa é a pergunta. Quando chegar na hora, você me diz que eu paro onde eu estiver, tá, meu amigo? Não tem problema não, a gente fica zarolho se terminar antes. Hã? Ave Maria, 37, né? Então, vamos lá. Como é que nós desenvolvemos os olhos do crescimento da igreja? Primeira coisa, vocês que anotam aí, então vai ser muito mais uma conversa do que uma pregação expositiva, que eu deixo isso aí para o meu amigo, tá certo? Olha, primeiro, você tem que aprender a desenvolver a capacidade de ver os fatores institucionais, locais, regionais e globais que acontecem e que você é responsável com sua igreja para tomar decisões que podem levar a igreja a crescer ou impedir o crescimento. Lembra do caso de Atos capítulo 15? Esse está no poder da igreja decidir. O assunto era, gentio tem lugar à mesa ou não tem? Não foram as autoridades que decidiram por eles, não foi o contexto que decidiu. A igreja teve que se reunir e decidir. Há um grande potencial de expansão do Evangelho. Os gentios são bem-vindos, só se restringam da comida sacrificada com sangue. Isso aí vocês não comam, mas para não escandalizar. Fora isso, toca adiante. A notícia trouxe tanta alegria que o texto no capítulo seguinte diz que o povo celebrava e a igreja se espalhava. Então, há decisões que você toma localmente, sua igreja toma regionalmente ou globalmente, que pode impedir ou que pode expandir o crescimento da igreja. Isso é fundamental. Olha um exemplo aqui do Brasil. Em 1951, a maior denominação evangélica no Brasil era a presbiteriana. A coisa mais perto à presbiteriana era a Assembleia de Deus. Hoje os presbiterianos têm 1,5 milhão, a Assembleia de Deus tem 18 milhões, 20 milhões. Voltando 70 anos atrás, a gente tem que perguntar o que é que aconteceu que houve essa mudança toda. Decisões que a gente toma têm consequências. Então, a gente tem que observar
que transpira ao nosso redor e como a igreja responde a ela. As juntas de missões americanas e a denominação presbiteriana resolveram concentrar todo o seu esforço no interior de Minas, Mato Grosso e Goiás. Só tinha vila, só coisa pequena. As igrejas lá cresceram? Cresceram, hoje tem muitas, é onde a denominação é mais forte. A Assembleia de Deus, por outro lado, falou, vamos para as capitais. Macalão, no Rio de Janeiro, os suecos abriram mão de tudo, os 17 que aqui estavam deram competência aos brasileiros, e as capitais foram todas tomadas. O que aconteceu? Os presbiterianos fizeram um trabalho maravilhoso no interior do Brasil. A turma se convertia, queria mudar de vida, vinha para São Paulo e para Rio e não tinha igreja presbiteriana. Onde é que eles iam? Batistas e Assembleia de Deus. Deu para entender aí? Aí o que acontecia com as igrejas das cidades pequenas? Fracas, porque os jovens vinham para a cidade e nunca mais voltavam. E a decisão, sem um estudo demográfico sério, levou a denominação a quase estagnação. A maior denominação hoje é a número 7 no país. Então, irmãos e irmãs, a verdade é que há decisões que você toma no seu ministério, com a sua igreja, que podem levar, dependem só de você. Quem você usa, quem você não usa, como é que você vai proceder em relação a ministérios e necessidades da igreja, que podem levar ao crescimento ou podem levar à estagnação da igreja. Mas há outros fatores. Então, a gente desenvolve a capacidade de ver naquilo que a gente compete decidir, que pertence a gente localmente, é a eclesiologia, mas existem segundos fatores que não dependem da gente. São fatores contextuais locais, regionais e globais, que você não apita nada, mas eles estão acontecendo. Como você reage ao seu contexto, determina como a igreja vai se expandir. As possibilidades que surgem daquilo que você não é responsável por decidir. Por exemplo, digamos que na sua cidade, primeiramente, o assunto está interessante? Digamos, na sua cidade, a prefeitura toma uma decisão de mudar a lei de zoneamento. Você não teve nada a dizer com aquilo ali. Foi a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura. Mas você tem muito a dizer em relação a como você vai reagir a isso, porque a população vai mudar. Algumas regiões vão inundar de pessoas que autorizaram prédio de 15 andares. Bom, já não é mais uma casinha só. Olha o potencial para a igreja você começar ali. Algumas regiões vão ter que tirar o matadouro municipal. E aquele fedor vai vai fechar, porque eles têm que ir para o outro lado, saúde pública. Abrir um espaço. Você olha e diz, puxa, desenhado para a igreja. Quando você desenvolve os olhos do crescimento da igreja, você não vê um barraco e não vê uma igreja ali. Você consegue ver as possibilidades nas mudanças que acontecem. Por exemplo, migração e imigração, sabe? Imigração é o povo mudando dentro do seu próprio país. Imigração é o povo vindo de outros países. Olha o que está acontecendo aqui no nosso país. Não sei se você sabe, nós temos 3 milhões de budistas aqui. Eu não sabia disso, fiquei impressionado. Muitos deles já são terceira geração, quarta geração, mas alguns estão vindo. Nós temos cerca de 500 a 750 mil muçulmanos no Brasil. Pelo menos 500 mil são de imigração recente. Estão aqui, porque o Salim, o Amir, os outros que vieram da Síria e da Líbano, ou viraram cristãos muito tempo atrás, ou já vieram como cristãos, sírio-libaneses, que era o grosso que aqui tinha. Os que estão vindo agora, possibilidade. Se você abre o olho, você não está, né? Você não é Itamaraty, mas olha o potencial para você plantar a igreja. Você diz, mas eu não falo a língua, eu não entendo, mas tem gente que fala. Para isso existe o cristianismo global.
porque está cheio de igreja da terra onde eles vieram. Aí vem você, toma as decisões de contactar, e eu ajudo você, se quiser. A gente põe você em contato com possibilidades. E uma igreja de lá vai mandar um obreiro para trabalhar com você, no seu staff, para plantar uma célula, daí uma congregação, ou logo uma congregação. Não é para plantar uma igreja separada, é para plantar uma igreja que eventualmente vai ser monocultural, porque eles vão se abrasileirar, mas multiétnica. O que você não sabe, tem outros que sabem, mas você tem que estar aberto a desenvolver os olhos do crescimento da igreja. Não, você vai dizer, não tenho capacidade, não entendo a língua, não entendo a cultura, nem tenho recurso. Isso é o rancheiro. O fazendeiro diz, onde é que eu vou comprar a semente? Onde é que eu vou comprar o adubo? O fazendeiro pensa diferente. Está seguindo comigo? Não é interessante? Agora exige treino. Às vezes, questão de família, leis relacionadas à família e valores, relacionamentos geopolíticos que afetam positivamente ou negativamente o fluxo de pessoas e recursos, tudo isso são fatores que não dependem de você. São outros poderes que tomam, mas depende de você como vai reagir em relação à sua igreja. Por exemplo, quando os imigrantes vieram para a crise de 2012, vieram para a Europa, a igreja, a Europa se abriu, mas a maior estação rodoviária do mundo é a de Munique. E ali tinha, e todo mundo terminava lá, vinha para a Grécia, queria vir para a Alemanha, que é o melhor salário. E a Alemanha deu flores para todo mundo na chegada, até uma semana depois, quando ela deu chicote. Porque tinha que dar comida, tinha que dar dormida, e não era só as flores, a realidade é outra. Mas ao lado da estação de Munique tem uma igreja gigantesca, a Catedral Luterana, que, você sabe, a igreja luterana na Alemanha, a igreja estatal, é liberal ao extremo, mas tem luz. Porque quanto mais trevas, mais o pouco ponto de luz brilha mais. E o superintendente do distrito de Munique resolveu punir um pastor luterano cheio do Espírito Santo, jovem, colocando responsável pela Catedral Luterana de Munique, ao lado da estação rodoviária. Porque a responsabilidade dele era pegar um templo que cabia 1000 pessoas, prédio para todo lado, cabia milhares de pessoas, e 100 velhinhos, abrindo o bico, enterrar o povo. Mas ele tinha como responsabilidade não deixar o patrimônio complicar, quer dizer, impossível a tarefa, era uma punição. E aí, os refugiados chegam, tem que dormir em algum lugar, ver aquele prédio fechado, batem na porta. Dá para a gente dormir aqui? O pastor viu o que ninguém viu a possibilidade. Falou, deixa eu falar com o superintendente. Superintendente liberal é tudo pelo social? Falou, claro, vai pegar bem para a gente. Não sabia o superintendente que na maquinação positiva do Espírito de Deus estava um fenômeno a acontecer ali. Em 6 meses batizaram 500 muçulmanos. 500 muçulmanos. Se fosse como alguns que estão por aí, você dizia, Afeganistão, essa peça rara, manda de volta. Tchau, espera aí. Você acha que eles estão felizes de ter saído da terra deles? Ninguém sai de sua terra, a não ser que seja por interesse econômico. Ninguém sai de sua terra quebrando vínculos de família, vínculos de tradição, vínculos de amizade, de conhecimento histórico, geográfico, porque está feliz. Eles estão doidos por alguma coisa nova. Hoje, por alguma coisa nova. Isso lá na Alemanha, imagina. O pastor desenvolveu, por exemplo, eu estive lá em Yerevan, na Armênia. A Armênia é um país judiado. Ele foi diminuindo. O emblema da Armênia é o Monte Ararat, que era na Armênia. Mas a Rússia, a República da União Soviética, doou o pedaço dela para a Turquia. Agora, o enclave armênio, que era da antiga Armênia, dentro do Azerbaijão, perdeu na guerra há 3 anos atrás, cada vez diminuindo mais, mas ela faz fronteira com o Irã. E os iranianos amam os armênios, e os armênios amam o iraniano. Conclusão, como está havendo um avivamento na Armênia, no Irã,
eles vêm passar o verão na Armênia, que é maravilhoso. Maravilhosa a Armênia. E quando eles entram na Armênia, está lá a igreja esperando com novos testamentos, com pequenos grupos. É um fenômeno. E eles não querem ir embora, ficam o verão inteiro lá para aprender a Bíblia. Agora, o pastor Arthur, da Word of Life, uma igreja num país desse tamanho, com 9.000 membros, ele viu essa possibilidade. E ele tomou os passos para fazer acontecer. Nem tudo que é tragédia num canto é ruim, às vezes é a nossa grande esperança. Eu estava no Iraque com os pastores lá em Erbil, no Kurdistão, e as mulheres abusadas sexualmente. E eu chorava muito ouvindo o testemunho delas, e depois eu fui me encontrar com eles. Eram 15 só, numa província de 200 quilômetros de comprimento, da fronteira com a Síria até perto da fronteira com o Irã. E 15 pastores. E aí eu falei para eles perguntaram, doutor Dantas, como foi sua visita? Eu falei, minha visita foi muito tocante, eu estou triste, vi muito sofrimento. Eu acho que eu vou pedir ao mundo inteiro para orar pela destruição do ISIS. Eles falaram, por favor, não faça isso. Se você tiver que pedir, pede para esperar uns anos. Eu falei, mas como? Ele falou, você não imagina, doutor Dantas, por cada cabeça que o ISIS corta aqui, são milhares de pessoas que abandonam o Islã. São portas que se abrem para a gente. O Iraque tem 30% da população que não quer mais saber do Islã. 30%. Porta aberta para o Evangelho. Está crescendo. Eu preguei numa igreja com 600 crentes lá. 3 ayatolás, membros da igreja. Então, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é uma coisa... A Guiana Holandesa, mais perto da gente aqui. Ora, Guiana Holandesa, a gente sempre pensou na Guiana Holandesa como máfia, mas eles estão no processo para se tornar a nação mais rica de toda a América, de tanto óleo e de tanto gás que encontraram lá. Eles estão crescendo 17%, 18% ao ano. Ainda tem maioria cristã, mas o presidente eleito nas 2 últimas eleições é muçulmano. E os muçulmanos estão descendo, já tinha muito lá, por causa da escravidão, das Índias holandesas, aquele negócio, Índias ocidentais, etc., que trouxeram escravos da Índia para Trinidad e Tobago, para a Guiana, etc., na época de século XIX. Mas, olha que oportunidade para a gente. Aqui, você vai de carro lá, se você quiser. É claro, é uma aventura, mas é aqui pertinho. O país que vai se tornar o país mais rico que os Estados Unidos, per capita, em 15, 20 anos. O que é que nós podemos fazer? Se você abrir os olhos, você vai mandar missionários para lá. Você tem que plantar a igreja lá. Essa é a grande oportunidade. A gente não descobriu o óleo, a gente não descobriu o gás, mas uma pessoa que tem os olhos do crescimento da igreja não pensa como rancheiro, pensa como fazendeiro. A colheita vai dar muita lá. Está seguindo aqui? Não acha bacana isso aí? Eu acho isso fenomenal. É uma coisa, é uma maravilha das maravilhas. Bom, o tempo está passando. Então a gente vai andar. Primeiro, a nossa abordagem foi como desenvolver os olhos do crescimento da igreja. Nós falamos dos fatores institucionais que você é responsável por decidir, você é pastor e sua igreja. Depois não reclame, é você. Segundo, aqueles que você não é responsável por decidir, outros decidem por você, mas você é responsável pela reação que você vai ter ao que está acontecendo ali. Terceiro, quais são os fatores globais que estão afetando o crescimento da igreja presentemente? Que é uma coisa que a gente tem que perguntar. No mundo inteiro, o que afeta positivamente e negativamente o crescimento da igreja no mundo inteiro? Para que não fique negativo, eu vou começar com o negativo, depois fala do positivo para a gente terminar celebrando. Maravilha? Assim é melhor, não é, Paulo? É melhor. Então, o que é que
afeta negativamente o crescimento da igreja? Primeiro, é o envelhecimento da igreja. Etário, mas também prático. Sem criatividade, sem novidade. Entendeu? Há uma coisa maravilhosa na constância, na perenidade, porque dá a ideia de estabilidade, de permanência, mas a vida é dinâmica. Então, a coisa tem que combinar. Às vezes eu vejo pessoas criticando essas igrejas de 1.500 anos lá na Europa. Olha aí, eu pergunto, quantos anos tem sua igreja? 10 anos. Daqui a 1.490 anos a gente conversa. Porque só o fato de ainda estar lá é maravilhoso. Não virou boate, não virou supermercado, não virou uma mesquita. Tem 10 velhinhos, mas graças a Deus. Mas esses 10 velhinhos agora a gente vai ajudar até 1.000 daqui a pouquinho. Vamos ajudá-los lá a encher. Mas não sucumbiu. Há um valor maravilhoso na tradição. Porque ninguém acontece no vácuo. Há um valor maravilhoso na história. Mas a realidade é que a igreja cristã no mundo está envelhecendo, inclusive no Brasil. Nós vamos ser o nosso país em 2050 vai ter mais de 50% da população acima dos 50 anos de idade. A gente tem que se preparar para ela. Como é que se reage com a diminuição da taxa de natalidade? Natalidade que chama? Nascimento, né? Como é que faz? Como é que vai fazer? Não vai ter lá, aqui algumas regiões já estão sentindo isso. Na Inglaterra, o Bob Edmondson foi numa igreja, levou o netinho dele no interior. Quando ele levou o netinho de 2 ou 3 anos, os velhinhos se levantaram e aplaudiram por 5 minutos seguidos. Porque fazia 3 anos que não entrava uma criança lá. Mas às vezes não é porque não entrava, é porque não tem. Entendeu? Eu vi falar de uma mocidade que a presidente da mocidade lá no Japão vai fazer 80 anos. Você está pensando que eu estou brincando? Japão tinha no seu ápice, 123 milhões de habitantes, está com 83. Um ano inteiro, o ano passado no Japão, nasceram 55 mil crianças. Então, nós temos a realidade do envelhecimento do cristianismo. E isso vai implicar, se a gente quiser continuar crescendo, vai implicar a gente se reprogramar em alguns aspectos para o ministério da turma da pior idade. Que é só reumatismo, dor na coluna, cegueira, variz inchada, labirintite, mas vai fazer o quê? Concorda comigo ou não? Não está longe não, porque para alguns de nós vai ser o ministério para você, que hoje está com seus 40. Bom, o envelhecimento da igreja. E agora, o pior não é o envelhecimento físico, etário, é o envelhecimento prático, é quando você perde a criatividade. Gerar coisas novas, bonitas. O cristianismo gerou o futebol de campo, gerou o futebol de salão, gerou o voleibol, gerou o basquete. A Associação Cristã de Moços gerou... Olha, já pensou que o futebol, que a gente torce tanto, é cristão na sua origem, evangélico, inglês. O basquete... O futebol de salão foi gerado na Associação Cristã de Moços do Uruguai. Nós sempre pensamos criativamente, mas estamos com um problema. Isso aí. Segundo, tem um problema que é muito mais sutil, que é a extrema centralização da igreja local. É um problema, porque cristianismo, em essência, é a igreja local. Você tirar a igreja local do cristianismo, você só gera borboleta, beija-flor que não para em canto nenhum. Contudo, se tem 2 imagens que definem o que é a igreja, uma delas é o imã. A igreja é um imã
A igreja é o que, na teoria da eclesiologia desenvolvida nos anos 90, é a ideia da natureza centrípeta da igreja. Ela é como um imã, ela atrai as pessoas a si, pela comunhão, pelo dinamismo, pela espiritualidade, pelo cuidado, pela mensagem, pela pregação. Nós queremos o povo nas nossas igrejas. O problema é que a igreja também é uma máquina de lavar. E na máquina de lavar você tem a natureza centrífuga da igreja. Você vai lavar sua roupa? Aliás, eu estou precisando lavar umas 2 camisas aí que eu vou contar, viu? Não tem desodorante que resolva, cara. Você pega a roupa, joga na máquina de lavar. Você já notou que a primeira reação dela é grudar ao redor do imã? Mas quando você põe lá por 20 minutos e você desliga, onde é que a roupa está? Está toda nas paredes. Porque isso é igreja. A igreja não é para conservar ninguém só para ela mesma, é para investir no mundo. A natureza centrífuga da igreja. A gente chama, quer dizer, a gente é eclesia, a gente chama para fora do mundo para mandar para o mundo. Ser centrípeto, centrífugo. E você sabe como eu sou apaixonado por igreja. Porque Jesus ama a igreja. Mas, principalmente as igrejas mais jovens, elas estão esquecendo a natureza centrifugadora da igreja. 97% de todos os missionários do mundo não vêm das igrejas independentes, por exemplo. 97%. A gente tem que refletir nisso aí. Porque nós já somos pelo menos uns 20% dos cristãos do mundo. Na verdade, a maior parte dos missionários vem de zona rural, vem de igrejas denominacionais, pequenas. As grandes igrejas, nós estamos pensando em nós demais. Patrimônio, parede, dinheiro. E quando a gente ousa começar alguma coisa fora, é a nossa cor que vai. Eu vou dizer uma coisa, permita-me, com todo amor. Se as agências, se os orfanatos do mundo, os hospitais do mundo, as escolas missionárias do mundo, dependesse de muitas das nossas igrejas, já teriam fechado. Porque quando a gente olha os orçamentos nossos, eu tenho um colega muito querido meu, tem 72 mil pessoas na igreja dele. É gente pra caramba. E eu perguntei para ele, e aí, como é que é? Quantos missionários você apoia? Ele falou, 0. Não sai um tostão de minha igreja. Falei, meu amigo, você é um infeliz. Porque você só tem a visão para Jerusalém, cara. Os confins da terra, mais cedo ou mais tarde, vão estar juntinho de você e você não vai vê-los. Você nunca treinou seus olhos para os de longe. Estão aí, estão chegando, imigrando para cá, e você vai perder a oportunidade, porque você nunca viu os campos que estão prontos para ser. Está entendendo? Parcerizar com outras partes do corpo de Cristo. Porque 11 minutos, Jesus amado. Mudei agora, hein? É mais crente, né? Então, olha aí. Então, olha aí, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ninguém é o dono da bola, meu irmão. Ninguém pode evangelizar o mundo sozinho. Aliás, nem se a gente juntar, todos nós podemos. A gente depende da companhia de Deus, da misericórdia dele. Não tem jeito. Então, convém a gente juntar-se a outros, parcerizar com outros. Esses dias atrás, lá no Afeganistão,
houve uma tragédia muito grande, mataram 22 coreanos. De uma igreja que os mandou. Mas ela esqueceu de conversar com os anglicanos, que já estavam lá há 200 anos. Achou que dava para fazer tudo, sem usar a experiência de quem construiu, tinha seus advogados, tinha sua história, apanhou demais, e construiu todo um arcabouço jurídico, espiritual, histórico, de apoio para quem quisesse ir. Não, vocês não dá. Foram lá, o Talibã matou 22 deles, sem apelação, quando podíamos ter salvado as 22 vidas. É fácil. Esse bolo chamado evangelização mundial tem pedaço para todo mundo, mas é um bolo, e convém a gente aprender a trabalhar junto. Agora, isso revela uma outra coisa negativa. Eu vou para terminar em 5 minutos sobre a positiva. É a falta de unidade. Todo mundo, uma das razões que a gente menos cresce, porque nós estamos crescendo mundialmente, é aquém do crescimento populacional. Uma das razões que a gente pouco cresce é porque a conversa é bonita, a prática é horrível. Todo mundo só quer saber da sua bandeira. Nós estamos tentando pôr juntos aí, orem por isso, daqui a 2 semanas, estamos com 250 milhões de cristãos representados numa reunião lá em Baton Rouge. Tinha uma grande esperança que a MFA ia, mas porque vai estar tudo lá. Mas que loucura. Nesse processo eu passei, verdade, eu quase entrei no desespero. Porque você ia falar com os bambãs que todo mundo fica citando aí, esse aqui é top de linha, top, olha só que ideia nova, olha o livro aqui e tal. Aí na privacidade ele falava, só participo se você trouxer todo mundo para a minha bandeira. Irmão, irmã, unidade cristã só é conseguida na miséria. Eu estava com os pastores com os muçulmanos, aliás, não, foi com os pastores, lá na Síria, para a reconstrução de 160 casas. E um indivíduo lá, que era responsável do governo cristão, falou, pastor Elias, aqui é 5% que eu preciso no meu bolso. É o custo de fazer negócio. Falei, já estou saindo. Não fica um centavo aqui. Aliás, vou para a Nigéria, que lá não está pedindo esse absurdo. Vocês não têm vergonha fazer uma proposta dessa, com o seu país destruído? Eu estou tão envergonhado de ter visto você na minha frente. Eu estou passando vergonha só de ver você. Aqui na frente de todo mundo lá, quem estava comigo era o doutor Cabreira, brasileiro. Eu falei, isso é uma vergonha, você é um infeliz, insensível, manipulador, miserável. Eu aqui não fico, eu estou indo embora. Aí o grupo de 14 outros falou, deixa disso, cala a boca, infeliz, né? Aquela coisa, o peso veio, depois ele se tornou no maior apoiador. Mas eu disse para eles, você não nota que seu país está numa miséria tremenda? E os pastores tudo olhando, falei, escuta aqui, miséria e missão põem todo mundo junto. O mundo está miserável. Ninguém consegue fazer. A gente só consegue ter verdadeira unidade se a gente, na miséria do mundo, diante do desafio do mundo, a gente vê que a nossa incapacidade, por melhor que seja o GKPN, por melhor que seja o MFI, por melhor que seja qualquer outro, nós somos uma gota na necessidade do mundo. Quando a gente olha o desafio, o desespero que dá, quem der a mão para a gente, vamos embora. Aí é unidade. Porque a unidade é gerada no buraco do desespero. Finalmente, a falta de modelos inspiradores. Porque isso é um problema de pouco crescimento. Porque a conversa hoje na igreja é só dinheiro, cara. Olha, eu quero trazer para vocês uma coisa aqui, não se choque, porque eu me choquei. Mas você não se choque, eu já me choquei por você. De todos os países do mundo que apoiam o casamento gay, só 2 não são cristãos.
todos os outros são cristãos. De todos dos 10 maiores produtores e consumidores de droga do mundo, 8 são países de maioria cristã. Os 10 maiores países do mundo em percentual de aborto, todos são cristãos. Que beleza de fé é essa que a gente tem? O que está faltando são modelos inspiradores. Não é verdade? Modelos inspiradores. Que podem começar com você, na sua igreja, desenvolvendo os olhos do crescimento da igreja. Porque o povo não segue ditador, o povo teme ditador. O povo segue inspirador. Concluindo, o positivo. Eu falei que ia dar certo. O positivo é assim, deixa eu ver onde é que ele está aqui. Positivo. Onde é que está o positivo? O positivo é o seguinte, a diáspora, 400 milhões de pessoas vivem hoje no mundo, e muitos deles no Brasil, 3,7% da população brasileira, significa 7 milhões de pessoas no Brasil, nascido fora do país onde nasceram. Olha que potencial. E estão mandando brasa, pregando o Evangelho. Porque a maior igreja na Inglaterra é pastoreada por um nigeriano, a segunda maior por um queniano. A maior igreja na Itália é pastoreada por um filipino. A maior igreja na Espanha é pastoreada por um guatemalteco, Juan Cano. A maior igreja em Dubai é pastoreada por um australiano. A diáspora é maravilhosa. O povo teu que está indo tem que plantar a igreja, tem que evangelizar. Eles não estão mais aqui, eles fazem parte de 400 milhões. Você tem que instigá-los a isto. A notícia boa, está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. A Inglaterra é um fenômeno. 3 mil paquistaneses numa única igreja pediram para ser batizados em Manchester. O nome da igreja, Igreja Audaciosa. Então tem que ser audaciosa mesmo para uma coisa dessa. Segundo, há um desencanto maravilhoso com o Islã, com o hinduísmo e com o comunismo. Toda a perseguição que os cristãos estão sofrendo na Índia é desencanto com o hinduísmo. É tanta conversão na Índia, que o cristianismo pulou de 3% para 8%. É 90 milhões de pessoas. Então, isso acontece porque há uma desilusão. O Islã está numa crise sem precedentes. Eu não vou ter tempo, uma outra ocasião eu venho aqui para falar do que anda acontecendo em pelo menos 10 países aqui. Terceiro, os sinais e prodígios autenticando a mensagem. Os sinais e prodígios seguem os que creem. Maravilhas do poder de Deus. Em meu nome falarão outras línguas, em meu nome pisarão em serpentes. Eu estou vendo isso pelo mundo inteiro. Quem não crê é uma pena, mas a igreja está vendo isso no mundo inteiro. E por fim, eu tinha vários exemplos, mas o tempo não dá. A jovialidade da igreja, porque se por um lado a igreja já existente está envelhecendo, a igreja nascente é muito jovem. O movimento de conversão são 112 milhões de pessoas que se converteram a Cristo, que não tinha nada a ver com o cristianismo nos últimos 10 anos. E na Índia, por exemplo, o maior movimento de oração são crianças, que oram nos estádios. 25 mil teve o último, orando a noite inteira. E, por fim, a idade média dos pregadores na África é 19 anos de idade. A bagagem é pouca. O plano de saúde nem precisa. Manda brasa. Meu sogro dizia assim, o trabalho do jovem é pouco, quem impede é um louco. O que é que eu pus aqui para terminar? São os olhos a lâmpada do teu corpo. Preste atenção. O que você vê afeta o que você pensa. O que você pensa influencia
o que você faz. O que você faz define quem você é. E quem você é aponta para quem os outros serão como fruto de quem você é. Que Deus nos abençoe. Amém.